Se você é um prepper ou um sobrevivencialista, ou pelo menos pensa em ter esse estilo de vida, hoje eu vou mostrar para vocês um equipamento que é indispensável para que você tenha. Fala, turma, a paz de Cristo para todos vocês, espero que todos estejam bem. Hoje, sexta-feira, só chuva aqui no sul de Minas Gerais, graças a Deus. E alguns dias já sem gravar, mas por motivos de força maior, a gente está com uma filhinha de 7 meses em casa, que ela é ligada no 240 e a gente no 440 e a gente está aqui por conta, como sou só eu e a Carla, nós não temos ninguém para ajudar, então fica o tempo mais curto, então por isso que eu não tenho gravado mais vídeos com mais frequências para vocês. Mas hoje eu estou trazendo para vocês um assunto muito interessante, que é o arqueirismo. Hoje nós vamos falar sobre arco e flecha, que é um equipamento que, penso eu, que se você é sobrevivencialista, se você é um preparador, um prepper, ou se você pensa em entrar para esse mundo, isso aqui é um equipamento indispensável para vocês. Bom, eu mexo com arqueirismo desde os 16 anos de idade, hoje eu estou com 47, então eu tenho um bom conhecimento, não sou especialista, mas eu tenho um bom conhecimento e hoje eu vou passar algumas dicas valiosas, importantes para você que tem vontade de adquirir um arco e flecha. Mas antes eu vou pedir para vocês uma coisa que eu nunca pedi antes, para se inscrever no canal, porque a gente atingiu a marca de 13 mil inscritos e esse número é amaldiçoado, então vamos passar esse número, senta o dedo no botão aí, se inscreve, aperta o sininho também para as notificações, para a gente sair desse número maldito, número 13, e passar direto para o 14, beleza? Nunca pedi para se inscrever nem para dar like, então mas hoje eu estou pedindo, vamos sair desse número 13 aí, que esse número não é de Deus não, beleza? Então vamos lá. Arqueirismo, né, um assunto complexo, que é o arco e flecha. Para quem pensa que é só pegar, comprar o arco, comprar a flecha e sair tirando, não é assim. Então hoje não tem nada escrito, não tem nada programado, e eu vou passar para vocês o meu conhecimento sobre esse equipamento aqui. Bom, a primeira coisa de tudo que nós vamos falar sobre o arqueirismo é que você deve ter em mente o tipo de tiro que você quer praticar. Por que eu digo isso? Nós temos basicamente 3 tipos de arco no mundo, ou seja, o arco tradicional, que é esse aqui, nós temos o arco olímpico, que é esse aqui, e nós temos o arco composto, que é esse aqui. Mas também nós temos um híbrido, que é o arco Oneida, que é esse aqui, que ele é uma mistura de arco composto com o arco tradicional. Bom, eu poderia também falar um pouco sobre arco composto, falar um pouco sobre arco olímpico, mas nós vamos falar primeiro, hoje nós vamos falar, aliás, não primeiro, hoje nós vamos falar do arco tradicional, que aqui é um modelo que eu tenho há muitos anos. Eu tenho esse arco aqui e é um PSE ou PSI, né, em inglês, com 60-50, né? Eu vou explicar o que é isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o tipo de tiro que você vai dar. Se você vai adquirir um arco para caça, se você vai adquirir um arco para lazer, um arco para competições, né? Então, para competição, você tem o arco olímpico, tem várias marcas, tem vários modelos, mas vamos dizer que, mesmo tendo várias marcas e vários modelos, ele é para um tipo de coisa, o arco olímpico, né? Para Olimpíada, para competição. Nós temos hoje em dia também competições de arcos compostos, né? Se você for tirar para lazer, você pode pegar um arco olímpico, você pode pegar um arco tradicional, você pode pegar um arco takedown, que é o arco que ele separa as limbs do riser, que é onde você segura.
Esse aqui é um tradicional de caça PSE 60-50. O que quer dizer isso? Ele tem 60 polegadas de comprimento e 50 libras de potência. Quando alguém falar o peso do arco é de 48 libras, o peso do arco é de 50 libras, o peso do arco é de 60 libras. Não é o peso dele, mas a potência de puxada. E tudo, no arqueirismo, quando você vai falar de medida, é em polegadas. Quando você vai falar de peso, é em libras, certo? Então hoje nós vamos falar de arco tradicional. Bom, como eu disse para vocês, eu tenho um certo conhecimento no arqueirismo, porque são muitos anos. Hoje eu estou com 47 e eu comecei com arco e flecha aos 16 anos, mais ou menos. Então eu tenho um certo conhecimento e hoje é o que eu vou passar para vocês. Então nós vamos falar do arco tradicional. Nós temos vários modelos de arco tradicional. Esse, como eu disse, é um PSE 60-50 One Piece. O que significa isso? Que ele é uma peça só, ele é inteiriço. Podem olhar aqui, ó. Ele é uma peça só, de uma ponta a outra. A corda, essa corda eu mesmo fiz, é uma corda Flemish. Não é uma corda tradicional, ela é uma corda Flemish feita à mão de Dacron B50, que, em minha opinião, para esse tipo de corda é o melhor material. O Dacron B50, porém tem que ser Brownell. Eu vou colocar uma foto dele aqui depois para vocês verem. Dentre os arcos tradicionais, nós temos takedown, que ele se desmonta, nós temos o flat bow, nós temos o long bow, nós temos o horse bow e o recurve bow, que é esse aqui. Então nós temos vários tipos de arco com várias potências diferentes, com vários pesos diferentes. E como que é medido essa potência? O arco aqui, ó, ele vem escrito 60-50. Aqui, ó, tá vendo? 60-50. Então isso quer dizer que ele tem 60 polegadas de comprimento, de tamanho, e 50 libras de potência. Porém, essas 50 libras, ela se dá quando atinge 28 polegadas. O que isso quer dizer? Eu tenho uma puxada de 31 polegadas. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, uma flecha tá aqui. Quer dizer que quando eu coloco essa flecha no arco aqui e vou fazendo a puxada, quando chega a 28 polegadas da corda até aqui, ó, quando atinge 28 polegadas da corda até aqui, é medida a potência. Então o cara vai lá, coloca uma balança digital e vai puxando. A hora que atinge 28 polegadas, ele deu 48 libras, por exemplo. Então ele seria um arco de 60 libras, de 60 polegadas com 48 libras a 28. Então o que isso quer dizer? Esse arco aqui, como ele tem 50 libras de potência a 28 polegadas de puxada, automaticamente, na minha puxada, que é de 31 polegadas, ele vai dar mais potência do que 50 libras, certo? Ou seja, vamos supor, você compra um arco que está lá 60-37, quer dizer que a hora que você puxou, chegou em 28 polegadas, ele deu 37 libras. Se você tiver uma puxada de 35 polegadas, ele vai dar muito mais do que 37 libras, certo? Cuidados com o arco. O que nós não podemos fazer de forma alguma, atirar sem flecha. Isso pode danificar o seu arco com apenas um disparo, o dry fire, ou seja, tiro a seco. Do mesmo jeito que você não pode atirar com algumas armas de fogo a seco, como o 22LR, por exemplo, você não deve atirar com o seu arco de forma alguma sem flecha. Isso vai danificar o seu arco.
E o maior cuidado que você deve ter com o seu arco é com a corda. A corda é a vida do arco, e para isso você deve encerar a corda com cera específica para ele, toda vez que você for atirar e toda vez que você for guardar o seu arco. Você encera a corda. Aqui nós temos o silenciador, que esse aqui é gringo também, é de rabo de castor, ele é feito de rabo de castor, e ele é o responsável por tirar a vibração do disparo. Então você pode ver que ele dá um barulho bem oco, assim, ó. Vendo? Se você não tiver esse equipamento na corda do seu arco, isso vai gerar uma tremura, vamos dizer assim, uma vibração muito forte, e que é um barulho bem chato e pode sim e muito atrapalhar o disparo por causa dessa vibração, certo? Dica importante: como fazer a seleção do arco, qual arco você vai comprar. Depois que você escolheu, lembrando que hoje a gente está falando somente de arcos tradicionais. Vamos supor, você vai comprar um flat bow. Você escolhe um flat bow, fala, não, quero um flat bow de 55 libras. E aí você não tem estrutura para isso, você não tem caixa para isso. É muito peso, pode ter certeza, não se engane. É um arco bem forte, então eu aconselho primeiro você comprar um arco até 40 libras. Isso vai depender da sua estatura, né? Se você for um cara mais magro, mais fraco, né, compra um arco com peso menor. Se você é um cara forte, tudo bem, mas mesmo assim eu aconselho a comprar um arco de até 40 libras primeiro, para depois você passar para arcos mais fortes, igual esse meu aqui, que é de 50 a 28. Na minha puxada ele dá bastante peso. Continuando, esse tipo de arco aqui, ó, que é o tradicional, seja ele o long bow, flat bow, recurve bow, horse bow, seja qual deles for, o tiro é instintivo, ou seja, você vai precisar praticar muito para poder fazer um agrupamento bacana nos seus disparos. Então esse tipo de arco aqui vai te exigir muito treino, muito treino. Alguns arcos takedown, eles vêm, né, recurve, arco recurve takedown, mas não de madeira, assim, né? Tem alguns arcos, como por exemplo os olímpicos, apesar que a gente está falando de tradicional, mas alguns modelos ele vem com os furos aqui, ó, com rosca para você colocar miras, né? Colocar estabilizador aqui, o que vai facilitar muito para poder você fazer o seu agrupamento com tiro. Mas os tradicionais, os verdadeiros tradicionais, como esse aqui, né? Tentar mostrar ele inteiro aqui para vocês, ó. Esse tipo de arco, seja ele o long bow, seja ele o flat bow, seja ele recurve bow ou horse bow, qualquer um que seja, o que vai te exigir mesmo é treino para você conseguir fazer um agrupamento. E você pode bolar o seu tipo de treinamento. Por exemplo, eu fiz há muitos anos atrás, eu montei um esquema de treinamento onde eu fiz vários alvos em folha A4 com uma circunferência de 5 polegadas. E eu fazia 21 disparos por dia, 7 sessões de 3 disparos, porque senão dá fadiga no ombro e aí você começa a errar. E esse arco é um arco pesado, ele tem 50 libras a 28, e na minha puxada ele dá mais do que isso. E eu já com problema no braço, então, na mão, então, para mim, eu não podia exigir muito. E aí, o que eu fiz? Por dia, eu fazia 21 disparos, 7 sessões de 3 disparos, com intervalo entre os 3 tiros. E numa distância de 10 metros. E depois eu tenho que ver lá no meu notebook quando que eu passava de fase. Quando eu só poderia passar de fase, né, ou seja, aumentar a distância de tiro, depois que eu começasse a fazer tantos por cento desse agrupamento, da pontuação total. Então, quando eu atingia
uma certa porcentagem dessa pontuação, eu passaria de nível, ou seja, eu mudava de distância. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre esse programa de treinamento que eu montei, mas tem muitos anos, então não estou lembrando direito como que é, mas é mais ou menos isso. É uma folha A4 com um círculo, com um raio de uma circunferência ali de 5 polegadas, e começava, na verdade, a 7 metros. E quando eu começava a fechar o agrupamento numa determinada porcentagem, eu aumentava tantos metros. E isso deu um resultado muito bom no meu agrupamento, eu lembro que na época eu comecei a ficar muito bom mesmo no tiro. Então, eu tenho esse programa de treinamento, então depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso. Então, resumindo, esse tipo de arco, né, que é o tiro instintivo no arco tradicional, vai te exigir muito treino, se você quiser dar tiros bacanas. Continuando, bom, você foi lá e optou por um recurve bow desse tipo aqui, seja ele qual for a marca, e aí você vai comprar as flechas para esse arco. Então agora a gente entra numa parte importantíssima, que é a escolha da flecha para o seu arco. Não é qualquer flecha que você pode chegar, viu na loja ou viu na internet, você compra. Ah, achei essa aqui bonita, vou comprar essa. Isso é um grande erro, isso pode causar acidentes sérios, acidentes gravíssimos, tá? E eu vou explicar o porquê disso. Então, antes de você fazer a escolha da sua flecha, você tem que saber a sua puxada. O que é a sua puxada? Vou dar um exemplo aqui com uma flecha, o tamanho da flecha que você vai usar no seu arco. Então você tem que saber qual é o tamanho da sua puxada para você comprar as flechas para você fazer o seu treinamento. E como que você descobre a sua puxada? Eu vou deixar a continha aqui na tela. Você soma você coloca a sua envergadura dividido por 2,51, depois dividido por 2,5. E você vai ter a sua puxada no tamanho certo, beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Vou dar um exemplo. A envergadura sua, você vai pedir alguém para medir, né? Você vai abrir seus braços bem retinho, você vai pedir alguém para medir da ponta do seu dedo maior até na outra ponta do seu dedo. De dedo a dedo, dedo do meio, aquele dedo que você mostra para os outros, então, dedo do meio aberto até o dedo do outro meio aberto. Vamos supor que deu 1,84 m. Você vai pegar esse 1,84 m, dividir por 2,51, depois dividir o resultado por 2,50. E aí você vai ter a sua puxada exata, igual eu deixei aqui na tela para você. Bom, agora que você já sabe como descobrir o tamanho da sua puxada, o valor da sua puxada, a escolha da flecha, isso é mais importante do que a escolha do arco. Você fazer a escolha da sua flecha, ela é de suma importância para evitar graves acidentes. E eu vou te explicar agora por quê. Nós temos 4 tipos de flechas, basicamente, né? Basicamente 4 tipos de flecha, 4 tipos de materiais de flecha: fibra de vidro, alumínio, madeira e fibra de carbono. Então eu tenho aqui flechas para o arco tradicional. Penso eu que a graça de atirar com uma flecha de madeira é outra. Então tem aqui exemplos de flecha de madeira. Ó. Essas flechas eu mesmo montei, né? Vamos conhecer as partes delas, né? Ó. Aqui nós temos as pontas, né? E as pontas, elas têm pesos, e os pesos das pontas são em grains. Nós temos pontas de 95 grains, pontas de 100 grains, 110, e assim por diante. Essas aqui são de 100 grains, na medida de 11,32, que é a medida da haste da flecha. Aqui nós temos as penas, ou feathers,
certo? São penas naturais de peru, né? E temos aqui os Nox na medida de 11,32 também. Essas aqui fui eu mesmo que montei. Nós temos penas de 3 polegadas até 5 polegadas. Eu, obviamente, eu prefiro as penas de 5 polegadas, e são penas naturais mesmo. Ela dá um voo muito mais estável com penas maiores, né? Ainda mais se você for empenar as flechas e colocar helicoidal, colocar a pena como se fosse a hélice de um helicóptero. Você coloca ela helicoidal. Tem jeito de fazer isso? Tem jeito de fazer isso. Tem empenador que é próprio para poder fazer isso. E cada flecha, agora nós vamos entrar numa parte um pouquinho mais complexa, mas que é extremamente importante. Cada flecha tem o seu spine. E o que é spine? Spine é o grau de flexibilidade da flecha, certo? E você tem que ter o spine da sua flecha certo para o peso do seu arco. Ou seja, a dureza da flecha, o grau de flexibilidade dela, tem que ser compatível para o seu arco. Porque o que pode acontecer? Se a flecha for muito dura, o seu disparo vai sair para a esquerda. Mas se a sua flecha for muito mole, ela pode partir na hora do disparo. E eu te falo uma coisa, se for uma flecha que partir, se essa flecha for de carbono, como essa aqui, vocês não têm noção do estrago que isso pode fazer. Porque essa flecha de carbono, quando ela quebra, no disparo ela faz isso aqui, ó. Ela abre e ela vai entrar aqui na sua mão ou no seu braço. E o estrago é grande demais. Vou ver se eu acho na internet algum exemplo de flecha de carbono que partiu por ser mole, ou seja, o grau de flexibilidade dela ser grande para um arco de muita potência. Como que a gente descobre isso? Como que a gente vai saber qual que é o spine correto para o seu arco? Tem uma conta para poder fazer e eu vou deixar aqui na tela. Mas a gente usa um equipamento que chama Spine Test. Eu tenho o projeto do Spine Test. Se alguém quiser, me pede, eu envio pelo WhatsApp, está no meu notebook. Do meu Spine Test, eu vou deixar um videozinho separado dele aqui para vocês verem. Olha aí. Beleza, agora que vocês viram o Spine Test, como que a gente faz essa conta? Vamos comprar um arco. Cheguei na loja, comprei um arco, né? Comprei um arco recurvo de 45 libras. Você vai fazer a seguinte conta: 26 dividido por 45, ou seja, 26 dividido pelo peso, pela potência do arco. Se o arco for de 38 libras, a conta vai ser feita assim: 26 dividido por 38. O número que der é o spine da sua flecha. Por exemplo, o meu arco ele tem 50 libras a 28 de puxada. Eu vou fazer 26 dividido por 50. Isso vai dar uma conta, já sei de cabeça, 0,510. Eu já sei que esse é o spine do meu arco. Mas isso a 28 de puxada. E nem todo mundo tem 28 de puxada. Então, se você quiser saber o spine exato da sua flecha, você vai ter que fazer uma regra de 3, né? Vai ter que colocar lá 26 dividido pelo peso do seu arco é igual a tal. Tal é igual à sua puxada. Aí você faz a regra de 3 e você descobre exatamente o spine da sua flecha. Esse jogo de 6 aqui, ó, que eu tenho marcado nas flechas aqui, ó. Essa aqui deu 500, ó. Essa aqui deu 500. Essa aqui deu 450. Essa aqui deu 447. Essa aqui deu 485. Essa 470 e essa aqui 500.
O meu spine, se não me falha a memória, exato, meu spine exato, para o peso do meu arco, para a minha puxada, para a flecha, se não me engano, é 470. Essa aqui, ó. Eu tenho marcado aqui o peso exato. Aí, ó. E como que a gente, depois que descobriu o peso exato, né, o spine, aliás, exato da sua flecha, como que você vai regular isso? Se o seu spine dá exatamente 505 e o spine da flecha tiver em 510, mais mole, você não consegue regular ela para 505. Mas se ele for um spine de 490, aí você consegue. Como que você faz isso? É um trabalho mais difícil, mas tem jeito. Se você for habilidoso, você consegue. Você vai desbastar a flecha, né? Vai girando, desbastando. É chato pra caramba de fazer, mas com tempo, com prática, tudo chega no lugar. E aí você vai medindo no spine test o peso do seu spine, né? O grau de flexibilidade da sua flecha, até você conseguir o spine correto. Beleza. Isso em flecha de madeira, gente, tá? Flecha de madeira. Agora nós vamos falar um pouquinho da flecha de carbono. Bom, flechas de carbono, eu tenho aqui um exemplo de flecha de carbono, né? Qual que é a vantagem da flecha de carbono em cima das flechas de madeira? Elas são bem mais leves e elas são bem mais rápidas e bem mais resistentes. O spine da flecha de carbono, você não consegue colocar um spine exato. Ela vem assim, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650. Você não consegue colocar o spine de uma flecha de carbono, por exemplo, 470, igual eu tenho algumas flechas aqui, que é das flechas de madeira, o meu spine correto, 470. Se não me engano, se não me falha a memória, é isso mesmo, 473, alguma coisa assim, o exato. E aí, como que você faz? Você vai acertar o spine dessa flecha, puxar o máximo dela, cortando a ponta da flecha. Então aqui, ó, a gente tem a ponta delas que sempre são de rosca. E nós temos o insert aqui para colocar as pontas de alvo ou as broadheads, né, as pontas de caça. E o que eu quero dizer com cortando a flecha? Quanto mais curta, mais dura ela vai ficar. Então, quanto mais curta, menor o spine. O que é isso? O que isso quer dizer? Quanto mais curta a flecha, mais dura. Quanto mais curta, menor o número. Então, vamos supor, se eu tenho uma flecha aqui de 500, o spine, com 34 polegadas, a flecha com 34 polegadas com 500 de spine. Eu vou cortando a ponta dela aqui, ó, vou cortando. Quanto mais eu cortar, mais dura ela vai ficar. Essa flecha é uma das melhores, uma das que eu mais gosto, que é da Carbon Express. E são top, essas aqui são top. E eu consegui chegar perto do spine que eu preciso. Não ficou exato, não ficou tão bom, ficou um pouco mais duro do que eu preciso. Então, toda vez que eu disparo, ela sai um pouco para a esquerda. Então, eu sempre tenho, na hora do disparo, que compensar um pouquinho. Mas eu já peguei a prática com essa flecha aqui, porque já tem muito tempo que eu tenho. E elas estão bem novas, certo? Então, vantagem de flecha de carbono sobre flecha de madeira. Mais resistente, mais leve, mais veloz, certo? Pontas, nós temos de 90, 100 e 110 grains. Eu gosto muito de usar sempre de 100 grains. Não fica tão leve, não fica tão estável, né? Se você não fizer um disparo bem certinho, bem correto, ela pode dar uma dançada. Então é bom saber disparar, exige treino, como eu disse para vocês. Mas eu gosto bem da ponta de 100 grains, porque as broadhead que eu tenho, todas elas são de 100 grains. Então quando você atira só com um tipo de ponta,
você tende a se acostumar mais e aperfeiçoar mais o disparo. Bom, turma, equipamento de proteção para o arco, a gente tem que ter sim, e no caso é o Arm Guard, que é um equipamento de proteção que você coloca no braço, que você segura o arco. Porque se a corda pegar no seu braço, vai te machucar muito. Eu já tomei muita lambada quando eu comecei a mexer com arco e flecha. Então, uma dica para vocês é quando vocês forem fazer, firmar aqui na puxada, né, não enforque o arco, né, porque se você enforcar, apertar ele aqui, ó, você vai fazer isso na hora do disparo. O arco tem que ser apoiado só aqui, ó, desse jeito, e aqui você só coloca os dedos na frente para o arco não pular da sua mão. Tá? Então, a maneira correta de segurar o arco é essa. E outra coisa, o seu braço não deve ficar reto, ele deve ficar assim, tá? Para não pegar no seu braço. Se a corda pegar, vai te machucar muito. Inclusive, essa semana eu vou fazer um Arm Guard para mim, um Arm Guard novo, e vou fazer uma aljava nova para mim, porque eu estou usando uma aqui para segurar minhas flechas tão antigas. Olha só, antigona pra caramba. Isso aqui deve ter 20 anos que eu tenho isso aqui. Mas eu vou fazer um bem bacana para mim. Então, segurança em primeiro lugar. Lógico, nunca apontar para uma pessoa, nem preciso dizer isso. Né? Equipamento importante para o seu arco também é o silenciador, tá? Esse aqui é de rabo de castor, você só vai encontrar dele nos Estados Unidos, pelo menos aqui no Brasil eu nunca vi. Esse aqui é bem antigo, tem muitos anos que eu tenho ele. Muitos anos mesmo. E faz toda a diferença. Uma coisa que você deve saber fazer também é a corda Flemish. Vendo na internet, aqui no YouTube mesmo você tem vários vídeos aí ensinando a fazer. Qualquer dia eu vou fazer uma nova, se vocês quiserem eu posso ensinar para vocês como que faz uma corda dessa aqui, Flemish. Eu quero fazer uma vermelha e preta, ou vermelha, preta e amarela. Vai ficar bem bonito. As cordas, pessoal, em minha opinião, tem muita gente que gosta de usar o Fast Fly, né? Eu prefiro o Dacron B50. Por quê? Porque eu uso isso aqui a vida inteira. Isso aqui não rebenta, não estraga, não deixa o arco com tiro lento. Eu gosto muito da Dacron B50. Porém, tem que ser o Brownell. Vou ver se eu acho. Aqui, ó, tem um aqui, vou mostrar para vocês. Isso aqui, para vocês terem ideia, esse material aqui, ó, da Dacron B50, da Brownell. Opa, caiu aqui. Olha só. Esse aqui, ó. Da Dacron B50 da Brownell. Esse amarelo. Eu disse aqui que, né, todo preparador deveria ter. Isso serve para balestra também, tá? Eu tive já balestra, já fiz algumas balestras. Eu tinha uma Horton Fury, que era reversa, tecnologia reversa. Eu vendi, ela arrependi demais. Comprei barato, estava estragado, eu arrumei, ficou... Nossa, acertava limãozinho, assim, a 25 metros. Então serve tanto para arco como para balestra. Claro, tem as diferenças, vantagens e desvantagens. Um outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Mas eu gosto, o que eu prefiro para poder fazer as cordas de arco, as Flemish, não tradicional, até faço corda tradicional, mas eu não gosto, eu prefiro fazer as Flemish. Aprenda a fazer, tem o jig para poder fazer, você consegue baixar tudo na internet, tem o jig para poder fazer as Flemish, e quem me deu as dicas há muitos anos atrás sobre essas cordas Flemish, que era gringo, né? Foi o cara que faz corda Flemish para as balestras Excalibur, que são as balestras recurvas da Excalibur, que são as melhores do planeta. O cara falou, esse é o material. E aí eu comprei como é que chama? Na loja nos Estados Unidos. Gente, eu esqueci o nome. Lancaster. Comprei da Dacron B50 preto, amarelo. Acho que tem verde ali também. E, cara, é cheio dos detalhes. Você deve, eu acho
eu penso que é muito interessante você aprender a fazer suas próprias cordas, né? Fazer aqui o serving, que é esse retorno aqui, ó. Tá vendo? O loop, o knock point, isso aqui é tudo feito à mão, ó. Não só a corda, mas aqui o reforço, né? O loop, que é aqui para onde eu coloco o gatilho, e o knock point, esse pontinho vermelho aqui, ó. Eu tenho todas as minhas ferramentas de arqueirismo, tanto o spine test, que é de medir o grau de flexibilidade da flecha, a ferramentinha de fazer o serving, o meu esquadro, régua, tudo que eu tenho de ferramenta de arqueirismo, eu mesmo fiz. Então, o arqueirismo tradicional, o que eu acho mais bacana é isso. Não só o arqueirismo, mas as ferramentas também, todas feitas à mão. Claro, você tem que fazer tudo na medida. Por exemplo, o spine test, ele tem a medida certa de você colocar a flecha. Tem que ter 26 polegadas de ponta a ponta. Por isso que a gente divide, para achar o peso do spine, 26 pelo peso do arco. Então é cheio de detalhe. Aqui eu estou fazendo um resumo. É cheio de detalhe. E eu fui aprendendo isso durante os anos e aprendendo a fazer e tudo. E hoje eu tenho um bom conhecimento sobre isso. Mas eu penso que é muito importante você saber fazer a flecha, montar a flecha também, claro, né? Entender um pouco da flecha, isso que eu falei, essas coisas sobre flechas é o mínimo que você deve saber. Mas saber fazer a sua corda Flemish. Isso aqui, ó, não tem par, cara. É você fazer a sua própria corda. O loop dela, né, que é o lacinho aqui na ponta, aqui onde encaixa. Aí, ó, o de cima, ele é menor do que o de baixo. Por quê? Para que você desencordoar o arco, a parte de baixo que vai sair. Tá vendo? Pode ver aqui que o laço aqui, ó, é maior do que o laço desse lado aqui. Então é cheio de detalhes. Isso aqui é um resumão para vocês. Beleza? Bom, e agora quase acabando o vídeo, já quase para encerrar, vou falar para vocês um pouquinho sobre pontas de caça, né, as broadheads. E eu tenho aqui alguns modelos, mas dentre elas eu tenho 3 que são das melhores do planeta, e eu vou mostrar para vocês. Bom, a primeira delas foi um presente, e não é das melhores do mundo, né? É uma ponta chinesa, mas eu vou mostrar para vocês porque é uma ponta muito eficiente. Que é essa aqui, ó. Vendo que ela tem um orinho, uma borrachinha nela aí prendendo, porque ela é ponta expansiva. O que acontece? Quando ela bate na caça, ela abre. Ela faz isso aqui, ó. Aqui ela vai estourar, a gominha vai abrir e vai travar dessa forma. Tem pontas de ótima qualidade desse modelo aqui, mas essa aqui não é das melhores, não. Agora, essas outras que eu vou mostrar para vocês, não, ainda tem mais uma outra aqui, ó. Eu tenho 2 delas porque uma já foi usada, né? E só para ressaltar aqui, eu tenho permissão do IBAMA para poder caçar com arco e flecha há muitos anos. É importante falar sobre esse tipo de ponta aqui, ó. Elas são 2 lâminas só. E por que é importante? Que quanto maior, falando de penetração, quanto maior a ponta e menor o ângulo aqui, mais penetração vai ter. Ou seja, se ela tivesse um ângulo mais aberto aqui, seria mais difícil a penetração. Então, no caso dessa ponta aqui, é a mais perfurante de todas. Quanto menor o ângulo e maior a ponta, mais perfuração. Agora, essas 3 que eu deixei para o final aqui são top. São das melhores. Inclusive, eu nem usei nenhuma delas, porque eu tenho dó e tem muitos anos que eu tenho. Bom, na verdade, eu ainda não tive oportunidade para poder caçar com elas, até porque quando a gente vai na caçada, a gente vai com arma de fogo. Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês aqui é uma Carbon Express de 4 lâminas. Olha isso. Vocês não têm noção o tanto que isso é afiado, o tanto que isso corta. É top demais. Todas elas que eu estou mostrando para vocês aqui
são de 100 grains. Essa aqui já é meu xodó, cara. Isso aqui eu tenho uma estima muito grande com ela, porque isso aqui foi um presente da minha falecida avó, que são as Liberty. Essas Liberty aqui, a marca dela é American Broadheads. Ela desmonta, tá? Ela é desmontável. Se eu tirar ela aqui, ó, da flecha e tirar esse anel aqui, ela desmonta se eu quiser trocar as lâminas. E vem com lâmina reserva. Então essa aqui é a Liberty, de 3 lâminas. E por último, a que eu considero a melhor. Apesar dessa aqui ser meu xodó, porque foi um presente da minha falecida avó, essa aqui que eu comprei, eu considero a melhor de todas que eu tenho, que também é uma Carbon Express de 2 lâminas. Isso aqui faz estrago. Na verdade ela tem 4, mas são 2 pequenininhas só aqui, né? Então a gente conta com as lâminas maiores. Carbon Express, cara, isso aqui não tem igual, não tem. Mas o meu xodózinho mesmo são as Liberty, essa aqui. Minha avó me deu de presente quando ela era ainda viva, de aniversário. Cara, isso aqui faz barba, vocês não têm noção. E a gente tem uma infinidade de tipo de ponta. Eu tinha outras pontas. Aqui eu tinha uma de 150 grains da Carbon Express, que era para quebrar osso. 3 lâminas para quebrar o osso. É linda a ponta, linda. Eu dei ela de presente para um amigo meu, o blister com 3. Geralmente vem blister com 3. E uma dica, se você colocar a ponta de caça para usar, colocar um O-ringzinho aqui para poder a ponta não distorcer e você regular uma das lâminas com a pena guia. Qual que é a pena guia? A pena de cor diferente. Beleza? Bom, chegando ao final de mais um vídeo aqui para vocês, né, sobre arqueirismo. Então acho que deu para passar algumas informações valiosas para vocês sobre o arco tradicional. Eu penso sim em comprar um composto para mim. Penso sim. Mas a minha paixão sempre foi o tradicional. E por quê? Por causa de ser tradicional, cara. Por causa da simplicidade, esse recurvo na ponta, isso, o jeito que o arco é feito, a madeira, né? Cara, é diferente. Ele é diferente. Isso aqui é um Black Hawk da PSE, 60 polegadas, 50 libras a 28. Então, o gosto de atirar com um arco desse aqui é muito melhor do que com um arco composto. Eu vou dar um exemplo do porquê. Se você pegar um arco composto, se tiver um mínimo de treino, assim, um bom treino, vamos colocar assim, e você regular a mira dele certinho, tudo direitinho, cara, você não erra. Você não erra. Agora, para você não errar com um desse aqui, você tem que treinar. E imagina um cara chegar com um arco composto, estabilizador, flecha top, mira boa, o rest top também, de drop. O cara vai lá e coloca no centro do alvo. Aí você chega com um desse aqui e coloca também. Não pela competição, né? Mas eu vejo o tiro instintivo com o arco tradicional uma coisa, além de milenar, né? Quantas guerras no mundo não foram ganhas por causa desse equipamento, a história é outra, né? Você volta no tempo atirando com um arco desse aqui. E por que eu sugiro que todo prepper, todo sobrevivencialista tenha um arco? Ué, cara, eu preciso mesmo dizer. Bom, isso aqui é uma ferramenta, né? Vamos colocar assim, que pode salvar a sua vida. Serve para defesa? Será que serve para defesa? O que você acha? Escreve aí para nós, o que vocês acham? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa semana eu fui fazer um treininho aqui em casa e eu peguei um colchão. Peguei um colchão para fazer o aparador de solteiro mais velho. Isso aqui, ó. Ele tem mais de um palmo e pouco de espessura. Eu dobrei esse colchão,
coloquei a 25 metros. As flechas de madeira, que são mais lentas, atravessaram o colchão e bateu no muro. Olha só o que aconteceu. Então, por aí você deve ver. Só que é uma arma, né? O arco é um equipamento, uma arma de guerra que você vai ter dificuldade para poder recarregar, né? No caso, a sequência de tiro é devagar, tudo, mas é uma arma de espotagem, é um equipamento de espotagem, de tocaia, vamos colocar assim. Mas eu garanto que na defesa, se uma flecha dessa aqui pegar, o cara para. É certo. Se pegar na perna, para. Se pegar no braço, para. Se pegar no tórax, já era. Não estou incentivando ninguém aqui a atirar em ninguém, mas claro que serve para defesa. E assim como a balestra, né? Que você tem uma facilidade de tiro muito maior do que o arco. E eu sugiro que isso aqui também pode servir na sua subsistência, né? Então, quem é prepper, quem é preparador, quem é sobrevivencialista, sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que eu penso que é um equipamento que todos deveriam ter. E agora eu vou ter que fazer a substituição dessas pontas aqui. Beleza? Então, foi um resumão para vocês. É um assunto que tem muito assunto. É um assunto que tem muito assunto. Nossa, eu dilmei agora. Dilmei. É um assunto que tem muito assunto. Dá para... Se for para a gente falar mesmo, com detalhe, com tudo, a gente vai ficar aqui muito tempo. E eu não quero fazer você perder o tempo de vocês. Beleza? Apesar que é um assunto que, para quem gosta, cara, atirar com arco é vida. É um esporte que você treina o seu equilíbrio, treina a sua concentração, treina a sua respiração e dá um estado de espírito muito gostoso. Então eu sugiro para todos o arco e flecha, o arqueirismo. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do arco tradicional, pode me perguntar aqui que eu respondo para vocês. E no arco composto eu tenho um certo entendimento também, que eu já tive 2. Sobre balestra também eu tenho um bom conhecimento. Mas no arco tradicional eu conheço mais. Então se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Igual sobre espessura de flecha, nós temos 3 espessuras de flecha. Ponta, a gente tem um monte de ponta. Filamento de corda para arco, até tantas libras tem um certo tanto de filamentos, até tantas outras libras tem um outro tanto de filamento, até tanto dali para frente. Nós temos 3 quantidades de filamentos para 3 limites de arco. Dá para entrar a fundo mesmo no assunto. Muito, 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 muito. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar aí que eu deixo a resposta. Beleza? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus, até o próximo.